Para um assunto que precisamos aprender uma hora ou outra, escolheram o início do ensino médio para termos que aprender sobre. Momentos de transição de maturidade para muitos, ou talvez não. Dá medo, não é, galera? Pois não se assustem, parece ser um tema chato para nós, mas é interessante. O que custa tentar assistir? Ei, você aí, não dorme não? Vamos nada mais nada menos falar sobre o Barroco. O que é? Um estilo artístico que veio logo depois do tal do Renascimento, entre os séculos XVI e XVIII. E por que é tão importante para nós quanto o Renascimento para a Europa? Pois fez uma grande diferença na região central do estado de Minas Gerais, acredita? Saca só essa história. Tudo começa na Itália. Espera, Itália? Mas de Minas? Vai lá para Itália? Não, calma. Na verdade, é o contrário. Da Europa, vem para o Brasil. No século XVII, começou uma mudança maior, que já assim nomearam como Barroco. Pois nesse século, ocorreram mudanças que deram nova feição para a Europa. Da Idade Moderna, que além de muitos acontecimentos que mudaram a imagem social e econômica do mundo. A arte estava sendo vista como um modo de espalhar o catolicismo, que pode dizer que estava em crise por outras religiões estarem entrando em cena. Pode ter começado na Itália, mas não demorou e já se espalhava pela Europa, e já estava aqui, na América. Diz que o termo barroco deriva da palavra Barróquia, nome de uma região da Índia, grande produtora de uma pérola de superfície regular e áspera, com manchas escuras, conhecida pelos portugueses como barroco, aproximando-se assim do estilo, que segundo os clássicos era um estilo irregular, defeituoso ou até de mau gosto. Na esfera artística, temos a descoberta de novos padrões estéticos para as obras, tentando superar os padrões colocados no Renascimento. Entre outras mudanças, percebemos o surgimento de pinturas e esculturas, marcadas por formas retorcidas e tensas, a preocupação em reforçar o racionalismo e equilibrá-lo com as emoções, perde campo para uma arte mais emotiva e cotidiana. Não tem como dissociar arte do contexto histórico, jamais, você nunca pode fazer isso. E a arte barroca, ela surgiu num contexto que está fora do Brasil. O barroco chegou ao Brasil dentro de um contexto do pós-contextos de revoluções, no caso europeias, de religião, no caso que são as revoltas protestantes. Na Europa, houveram movimentos conhecidos como o anglicanismo, o luteranismo, o próprio calvinismo, que fez com que a Igreja Católica perdesse muitos fiéis. Então, qual foi a grande sacada da Igreja? Promover uma arte que fosse ao mesmo tempo sedutora para trazer fiéis de volta para dentro da igreja. Ou seja, ela tinha que mudar a imagem de uma instituição rigorosa, punitiva, para que ela se tornasse novamente atraente aos fiéis. É nesse contexto que surge o barroco. Mas não foi a igreja que ela só aproveitou o barroco, porque o barroco ele meio que surgiu sozinho, não foi? Não tem como dissociar, não. Porque a Igreja Católica foi a principal entidade financiadora das obras barrocas, que são obras muito caras. Utilizam muitos materiais nobres, como mármore, cedros, ouro, como é o caso nosso, o barroco é banhado a ouro. Então, para que essa arte fosse possível de ser executada, tinha que ter uma instituição por trás que fosse forte o suficiente para bancar. Então, o barroco também utilizou a Igreja. E a igreja utilizou as características barrocas para atender esse caráter de atração dos seus fiéis. Por causa da outra religião. Não da outra, das outras. No meio disso, devemos lembrar do papel da igreja nessa época, que o tempo inteiro tentava frear o avanço do protestantismo e da renascença. Quando o poder da igreja foi decaindo, essa arte dramática, cheia de detalhes mais cristãos, foi acabando. Não é à toa que o barroco nasce na Itália, centro do poder católico e que ganhou força nos países ibéricos. Sem dúvida nenhuma, os países ibéricos, Portugal e Espanha, são os países mais religiosos da Europa. O índice de católicos diante da população total é maior nesses dois países, na Espanha e lá em Portugal, do que na própria Itália, que é a sede do catolicismo. O Vaticano está lá dentro de Roma. Então, assim, é interessante você pensar por esse lado.
Como o barroco tem esse laço muito próximo com a religiosidade, e a religiosidade é muito viva nesses países até hoje, né, esse sentimento continua sendo mais manifestado. Houve a preservação das obras, isso teve um valor comercial mais respeitoso, então por isso que se estendeu até os dias atuais. Na religião, é importante citar a ligação entre a Igreja Católica com o Barroco. Na época, a Igreja Católica perdia muitos adeptos por causa do protestantismo, e o estilo de arte renascentista que também favorecia, caracterizado pelo antropocentrismo, homem sendo o centro do universo e o racionalismo, onde a razão deveria predominar sobre a fé. No Concílio de Trento, deixou-se bem claro o interesse da Igreja em não apenas contar histórias bíblicas, mas também mostrá-las, com imagens que tivessem o poder de impressionar o homem com expressões de agonia, ternura e compaixão. O estilo barroco era perfeito para isso. A liberdade que caracteriza o barroco, junto com a perfeição das obras e a paixão dos artistas em fazê-las, tornava realmente magnífico o interior e exterior de igrejas, fazendo com que o indivíduo se impressionasse com tudo aquilo tudo. As imagens luxuosas e coloridas, reproduzindo histórias da Bíblia e a vida dos santos, deixavam mais claro o entendimento e a compreensão para a população, admitindo que a maioria fosse analfabeta. As imagens transmitiam sentimentos, e a população se comovia com isso. No teatro, tínhamos a arte descritiva ou narrativa, que põe ante seu espectador as mais sobressalentes belezas arquitetônicas, esculturais, naturais e humanas, e também acerca da história do passado para reviver as mais heróicas batalhas. As mais difíceis épocas, os capítulos lendários, mais didáticos e junto com as fantasias mais utópicas do teatro mitológico, atualizando deuses do Olimpo, ninfas e monstros capazes de maior violência. Igualmente, servia para introduzir lendas sagradas ou inclusive para imortalizar lugares. O teatro, único meio de comunicação para todos, pois todas as classes sociais podiam assistir e divulgar pelas cidades de dentro e de fora da península. Informava os países aleijados e apresentava como próximo os espaços do Oriente e da América, com seus costumes, usos e crenças. Contudo, o marco mais habitual da comédia era o mais próximo ao espectador. Nas cidades principais como Madrid, onde estavam a corte e viviam os maiores gênios dramáticos, se converte no maior centro de interesse. El Pardo e Palácio de Aranjuez, ou os lugares de diversão popular, também as procissões, as cerimônias, academias, festas, se encontram representados em suas cenas. Um grande número de relações pode-se descobrir nas obras como parte fundamental em seu fundo dramático. Isso nos permite saber quem participava das festas, como eram arrumadas as ruas, que vestimentos usavam, quando era feita e quanta gente participava. E também nos informava da vida daquela época, das distintas profissões, os tipos de casas, seus adornos, a vida social, o uso e abuso dos carros e seus mais diversificados mercados, e também sobre suas antiguidades. E graças ao teatro, que muitas das músicas foram passadas por ele e difundiram até nós. A obra Prosopopeia, de Bento Teixeira, marca o início do barroco no Brasil. O centro da riqueza da época era Minas Gerais, e foi lá que a produção artística ligada à igreja concentrou-se. O arquiteto, entalhador e escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, foi o grande representante dessa tendência nas artes plásticas. O estilo rococó predominava em suas esculturas de materiais típicos nacionais como madeira e pedra-sabão. A literatura barroca é expressa por sua linguagem dramática, muitas vezes demonstrada em figuras de linguagem, como metáforas, hipérboles, anacolutos e antíteses. Foi introduzida em nosso país pelos portugueses, quando nossa cultura não era tão relevante. Por isso não é considerada genuinamente nacional. Na arte do conflito, o barroco expressa o contraste entre as grandes forças reguladoras da existência humana: Deus versus o diabo, vida versus morte, fé versus razão. Na literatura barroca também encontramos a característica fugacidade, que demonstra que tudo muda, as pessoas mudam, as coisas mudam, o mundo muda. Além disso, também encontramos uma característica que mostra que tudo no barroco é mais feio, grotesco, horroroso, que é denominada feísmo. Também encontramos o pessimismo, que é a característica que mostra aqueles quadros que tem mais cenas de morte, mais cenas também horríveis. Só que não é também só coisa feia. Também temos uma parte que é culta, que é denominada cultismo. A música barroca
Durante o Renascimento, os artistas buscaram fonte de inspiração nas antigas culturas gregas e romanas e introduziram nas artes conceitos e atitudes humanistas. Essa fascinação se foi observada em meados do século XVII, quando um grupo de intelectuais florentinos intentou reviver o teatro grego. Para ter um impacto maior, estes intelectuais buscaram que os personagens cantavam e recitavam seus parlamentos, sem que perdessem a compreensão dos argumentos. Os artistas criaram uma técnica que juntavam o canto e a recitação e que se acompanhava de maneira conjunta por um instrumento. Muitos compositores utilizaram em suas obras esse estilo. Quando um compositor finalmente organizou uma grande peça musical, a ópera nasceu. A história de Orfeu, o músico, foi uma das favoritas. O Orfeu, de Cláudio Monteverdi, foi a primeira ópera que ganhou reconhecimento público. O compositor introduziu na sua obra uma série de melodias ondulantes que representavam a aridez do recitativo. Quando um compositor finalmente organizou uma peça musical, a ópera, então ela nasceu. Mas esse estilo de canto, atrativo em teoria, mas monótono em prática. A história de Orfeu, o músico, foi uma das favoritas. O Orfeu, de Cláudio Monteverdi, foi a primeira ópera que ganhou reconhecimento público. O compositor introduziu na sua obra uma série de melodias andulantes que representavam a aridez do recitativo. Durante os 60 anos seguintes, somente em Veneza estrearam 350 novas óperas. Suas obras usavam grandes cenários, vestuários elaborados, efeitos especiais e acompanhada de uma orquestra completa. Com a aprovação do público em geral, no solo aristocrata, as óperas se dispersou rapidamente em solos italianos até chegar a ter um impacto em Veneza, cidade que era o centro da vertiginosa atividade musical. Gabriel foi um dos primeiros compositores a especificar em suas partituras as mudanças dinâmicas e volume. Também anotou em forma precisa a instrumentalização requerida. Sua música, baseada na expansão de ideias do motet, utilizava contrastes vivos em vez de uma completa polifonia. Estes novos efeitos proporcionaram toda uma gama de valores baseado nos contrastes e de vigorosa expressão, a diferença da música do Renascimento. Mais do que na própria Itália, onde começou. Na Holanda também, o barroco holandês é maravilhoso, né? E especialmente porque os artistas holandeses, eles souberam fazer um trabalho muito especial que talvez nem os italianos tinham feito com tanta primazia, que é o trabalho das luzes, né? Eles entenderam, né, os artistas holandeses do barroco, que para você seduzir, não estou falando no sentido sexual, né, você tem que ter um clima. E nada melhor do que um clima providenciado por uma luz macia, aquela luz amarelada. Então eles vão trazer para o cenário do barroco o quê? As velas, o pôr do sol, que vai fazer com que esse ambiente representado na arte apaziguasse as pessoas. Ou seja, a igreja, quando ela está repleta de uma luz barroca, que é essa luz mais amarelada, esse tom dourado, por aí você cheira muito desse ouro, você faz com que as pessoas se acalmem. Elas saem de um estado de agressividade para um estado de admiração. Quando a pessoa entra num ambiente com essa luz, ela se apazigua. Então, um jantar à luz de velas. Isso não é uma característica de você ver pessoas agressivas nesse momento. Ela vai ficar mais calma. Era o que a igreja queria, apaziguar as pessoas.